Olá, sejam bem-vindos à aula de número 9, onde a gente vai falar sobre os sistemas de nomeação. Tá? Como a gente tem diversas máquinas, diversos arquivos, diversas impressoras, diversos recursos em geral, a gente precisa dar nome, como dizem popularmente, né? Dar nome aos bois. Né? Só que esses nomes podem ser nomes simples, podem ser nomes estruturados, podem ser nomes amigáveis e assim por diante. Então a gente vai ver como é que no sistema distribuído a gente realiza esse sistema aí de nomeação. Esse é o assunto, então, da aula de hoje. A gente falou, então, na aula passada sobre as implementações da comunicação distribuída, como é que os processos eles se comunicam, threads se comunicam, como podem ter vantagens relacionados a isso. Né? A gente viu também sobre os mecanismos aí de comunicação distribuída usando os middlewares como RPC e RMI, que são similares, entretanto eles possuem o quê? Possuem implementações distintas, né? Enquanto que o RPC é voltado aos procedimentos, o RMI é voltado para a parte de orientação a objetos. Tá? Então a gente viu tudo isso e a gente vai então agora falar sobre como dar nome para esses, inclusive para esses processos. Né? Os processos estão distribuídos. Como é que eu dou nome então a esses processos de forma que eu possa chamar o João, né? Ou a Maria, ou o Mitico, né? A pessoa certa, né? Então, todo esse sistema de nomeação, ele possui o quê? Possui um mecanismo para a gente implementar e chamar o objeto, o processo, a impressora, né? O dispositivo e assim por diante. Tá? Então, nessa aula em particular, a gente vai falar inicialmente sobre os nomes, identificadores e endereços. A gente vai estabelecer a diferença entre cada uma delas, né? Esses nomes aí que a gente vai, né? Essas terminologias que a gente vai utilizar nesse capítulo. Né? E depois, então, a gente vai falar sobre uma abordagem simples, que seria, como o próprio nome está falando, sobre a nomeação. Então, um mecanismo aí simples para realizar a nomeação. Tá? Bom, então, para definir esses nomes, né? Nomes, identificadores, entidades, né? Nomes amigáveis, vamos começar primeiro com o quê? Com entidades. O que seriam essas entidades? Né? As entidades são máquinas, impressoras, discos, processos, usuários, né? Páginas web, janelas gráficas, mensagens e assim por diante. O que a gente vai dar nomes são para essas entidades aqui. Como é que eu dou um nome para uma máquina? Como é que eu dou um nome para uma impressora? Essa impressora se encontra o quê? Se encontra distribuído. Se eu digo distribuído, ele não está local. Ele tem o quê? Ele tem uma máquina A e uma máquina B, e essa máquina B possui uma impressora. E a máquina A desse lado aqui, ela quer acessar essa impressora. Então, como é que eu faço? Né? Uma vez que ela pode se encontrar num outro país, né? Numa outra localização, numa outra rede diferente. Né? Então, essa seria o quê? Essas seriam os objetos os quais a gente vai, né? As entidades, como o próprio nome está falando, os quais a gente vai nomear. Tá? Então, primeiramente, o que é um nome? Né? Então, em sistemas distribuídos, o nome é o quê? O nome é uma cadeia de bits, né? Ou caracteres, né? Que é utilizada para quê? Para referenciar, né? Uma determinada entidade. A entidade pode ser uma máquina, impressora, páginas web e assim por diante, discos, processos e assim por diante. Então essa seria o quê? Essa seria a definição de um nome. Né? Então para isso, para que a gente possa acessar uma entidade, o que a gente precisa primeiro? A gente precisa de um ponto de acesso. Então o ponto de acesso, tá? O nome de um ponto de acesso seria o quê? Seria o que a gente chama de endereço. Então, para agir numa entidade, inicialmente a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de um ponto de quê? De um ponto de acesso. Né? Então, esse ponto de acesso é conhecido como o quê? Conhecido como endereço. Né? Então, um servidor e seu número IP corresponde ao quê? Corresponde ao endereço. Você tem um computador e esse computador, ele precisa o quê? Ele precisa ter acesso. Um processo precisa ter acesso ao quê? Um servidor. E para ter acesso a um servidor, eu preciso saber o número desse servidor. É a mesma coisa. Se eu preciso ir na casa de uma pessoa, tá? Ou conversar com uma pessoa, eu preciso inicialmente do quê? Eu preciso inicialmente do seu endereço
para que eu vá nesse endereço e possa, então, conversar com essa pessoa. Tá? Então, esse é o conceito aí de endereço. E o endereço, normalmente, ele muda, né, quando altera a sua localização. Então, quando um processo altera a sua localização, o seu endereço IP vai alterar, assim como o seu endereço altera quando você altera o quê? O seu endereço aí onde você está residindo, né? Então, o endereço, como o próprio nome diz, é o ponto de acesso associado ao quê? Associado a essa entidade. Tá? Então, nomear independente de localização, identificadores, nomes amigáveis a seres humanos. Então, existe o quê? Existe uma parafernália aí de quê? De conceitos, né? E de identificadores. Ou seja, um endereço IP, essencialmente o que eu quero dizer é assim, um endereço, ele pode ser um endereço amigável ou um endereço que seja aquele manipulado pelo computador. Se o usuário vai manipular aquele endereço, é importante que esse endereço seja o quê? O endereço seja fácil de ser manuseado por uma pessoa. Então existe o quê? Existem dois conceitos, né? Esses identificadores e os nomes amigáveis. Tá? Existe, por exemplo, o CPF, que seria o identificador, o RG seria o identificador, e um nome amigável seria o seu nome, né? O seu nome completo. Né? Assim seria o quê? Uma forma de referenciar você. Né? Bom, então o identificador, como eu falei agora, né? Sobre o CPF, ela possui o quê? São, inicialmente, cadeias aleatórias de bits, né, que possuem essas propriedades aqui. Né? Um identificador que vai referenciar no máximo uma pessoa, né? Então o CPF, ela referencia no máximo um brasileiro, né? Cada identidade é referenciada por no máximo o identificador, né? Como falei aqui, o identificador sempre referencia o quê? A mesma entidade e não é reutilizado. Tá? Um exemplo seria o quê? Por exemplo, aqui a gente tem um processo e uma máquina que precisa o quê? De um número de porta e do seu endereço IP para que então ela possa ser referenciada. Então, identificadores, exemplo, CPF, RG são o quê? São identificadores. Mas existe também, como falei, os nomes amigáveis. A gente não utiliza o identificador. Identifica, quando a gente utiliza, é apenas para autorreferenciar. Né? Eu sei o meu endereço, vamos dizer assim, endereço não, seria o identificador, que seria o RG e o CPF. Tá? Mas normalmente a pessoa, seu amigo, ela não conhece, né? Ela não sabe do seu CPF e do seu RG, ela sabe do nome amigável. Esse nome amigável também, então, é utilizado na computação. Um exemplo de nomes amigáveis são os endereços das páginas web. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que ele está utilizando o protocolo HTTP, aqui a gente está utilizando, então, um serviço aí de www, uma página web, e você sabe aqui que ele é o quê? Que ele está no Brasil. Tá? ICMC seria o código do meu instituto e a USP seria a universidade da qual sou afiliado. Dessa forma, fica mais fácil para eu referenciar e para eu lembrar desse identificador. Né? Então, a gente tem aqui outro exemplo que seria um endereço aqui de diretório, né? De como acessar um determinado arquivo, e a gente não precisa acessar usando, por exemplo, os inodes, porque o computador, na realidade, ele acessa usando os inodes, mas existe o quê? Existe um conversor. Tá? Assim como eu tenho uma tradução do japonês para português e português para japonês, aqui eu tenho o quê? Um conversor. Um identificador para o nome amigável, do nome amigável para o identificador, e assim por diante, né? Porque os computadores, eles trabalham com o quê? Com identificadores, né? E um termo técnico bastante importante, tá? Nesse sistema de nome é resolve em inglês, né? Resolver. Então, resolve seria o quê? Resolve vem de traduzir, né? Eu vou resolver o quê? Eu vou resolver aí um sistema aí de nomeação, né? Então, esse é um termo técnico que eu queria que vocês aprendessem, né? Que vai relacionar um nome para o identificador e vice-versa. Tá? Então, esses seriam os conceitos aí de nomes, identificadores, né? Endereços dos quais a gente precisa definir, uma vez que essas nomenclaturas
a gente vai utilizar, então, nesse capítulo. Tá? Bom, o sistema de nomeação, então, ele mantém o quê? Mantém uma vinculação, como eu falei, de nome e endereço, essa tradução de um nome e endereço, né? Na forma mais simples, né? Seria o quê? Seria uma tabela aí de pares. Que tabela de pares? CPF 295, taralá, Jó Ueyama. CPF 111134, tal, João da Silva. E assim por diante. Existe uma tabela o quê? De CPF e nome. CPF e nome. Essa seria a forma mais simples. Entretanto, em sistemas que compreendem grandes redes, um grande número de dispositivos, isso é o que a gente chama de que não é o que? Não é escalável. Escalabilidade é a capacidade, como eu falei no início do curso, a capacidade de aumentar, né? O sistema crescer facilmente. Tá? Crescer, todo mundo cresce, né? Mas facilmente é a forma, a propriedade que a gente conhece o quê? Conhece como a escalabilidade. Então, se eu tiver uma tabela simples como essa, ela não é escalável, tá? Porque existe o quê? Existem diversos tipos de entidades, né? Como a gente viu, né? Até janelas de páginas web, tudo, né? Janelas gráficas, são parte de quê? São parte de entidades, né? Então, a gente precisa do quê? A gente precisa de uma forma melhor. E aí existe o quê? Existem 3 classes aqui para realizar esse sistema de nomeação. A primeira delas, que a gente vai estudar, é o sistema de nomeação que a gente chama de nomeação simples. Tá? A segunda, nomeação estruturada, e a terceira, nomeação baseadas aí em atributos. Tá? Então vamos começar com a primeira, nomeação simples. Como é que ocorre essa nomeação simples? Bom, inicialmente, para só citar para vocês, a nomeação simples trata como o próprio nome está falando, é simples, não tem muita sofisticação. Se não tem muita sofisticação, ela é uma arquitetura leve, entretanto, o sistema também tem que trabalhar mais, uma vez que tem um overhead, eu digo trabalhar mais e tem que ter um overhead, uma vez que o sistema é bastante simplório, né? Então, nesse cenário, o que a gente tem? A gente tem uma cadeia de aleatória de bits, com nome simples, e o próprio nome, ela não diz nada a respeito da entidade que ela está referenciando. Tá? Então, exemplo, né? Se você vê o meu sobrenome, automaticamente você vai perceber que eu tenho descendência, meus pais são japoneses, né? Nesse cenário aqui é diferente. O sistema de nomes, quando você olha o nome, você não tem a capacidade de saber onde ela se encontra e muito menos saber o que seria esse nome. Então, se uma cadeia de, vamos dizer assim, de caracteres aleatórios não vai te dizer o que seria, né? Um conjunto aí de números não vai te dizer muita coisa, se é um número de processo, se é um endereço IP e assim por diante. Tá? Então, essa é a característica de um sistema de nomeação que a gente chama de quê? Nomeação simples. Mas ela existe, tá? E é largamente utilizada. Exemplo, em soluções simples como de broadcasting, localização nativa e de tabelas usando o DHT, utiliza o quê? Utiliza o sistema de nomeação simples. Então, existe aqui o conceito de nomeação simples, e essas nomeações simples, elas são implementadas, né, em 3 metodologias, 3 formas, 3 mecanismos. Soluções simples, localização nativa e, finalmente, usando as tabelas aí de hash, né, as famosas DHT. Né? Então, vamos começar com a primeira aqui, do qual eu citei. No primeiro, nomeação simples, ela é realizada através de quê? É realizada através de um broadcasting. Um broadcasting é difusão. Então, eu tenho uma máquina, essa máquina lança o quê? Lança uma mensagem que é uma repetição dessa mensagem, uma cópia da mensagem, para os dispositivos para os quais elas pertencem. Tá? Então, se eu mando uma mensagem para todos os professores, né, todos os professores que pertencem à rede de professores lá do meu instituto, tal mensagem é o que a gente chama de o quê? De uma difusão ou broadcasting. Tá? Então, consideradas como soluções simples, aplicáveis somente para redes locais, então ela tem uma limitação e pode ser usado quando todas as máquinas estão o quê? Conectadas numa rede. Tá? Como?
Tá? Como é que ela funciona? A mensagem que contém o identificador da entidade é enviada a todas as máquinas da rede. É assim, gente, se eu estou numa sala, tá, e não sei quem é a Suzana, vamos dizer assim, nome fictício, tá? Então o que eu faço? Eu pergunto na sala quem é Suzana, uma vez que nesse sistema de nomes, o nome em si não vai referenciar nada, não vai me identificar nada. Então eu preciso o quê? Preciso perguntar para todas as máquinas quem é Suzana. Quem for a Suzana, então vai levantar o braço e dizer, sou eu. Tá? E aí tem o quê? Tem as vantagens e desvantagens. Vantagem, né? Vantagem que é um mecanismo simples. Desvantagem, qual seria a desvantagem? A desvantagem é que eu vou ter um tempo extra para quê? Para perguntar e vou sujar o canal de comunicação, sujar entre aspas. Né? Vou gastar a largura de banda para perguntar quem é essa Suzana. Tá? Então esse seria o quê? Esse seria a vantagem, a simplicidade, mas a desvantagem é que eu tenho o quê? Eu tenho um overhead, gente. Eu tenho, overhead seria o custo adicional para implementar esse mecanismo. Né? Então o mecanismo com ponto de entidade envia mensagem que contém o quê? Que contém um determinado endereço. Tá? Então a desvantagem se torna ineficiente, não é escalável, né? Quando a rede cresce. Imagina numa sala de 100 pessoas. Se for 3, eu só o quê? Eu só mando mensagem para 3. Mas se eu tenho 150 dispositivos, eu tenho que enviar a mensagem para 150 dispositivos diferentes e vou usar a largura de banda. Vou reservar, usar a largura de banda para perguntar simplesmente quem é que tem esse endereço. Tá? Então esse é o quê? Esse é o problema. Além de haver o quê? Haver colisão de mensagem. Então, colisão é assim, se eu estou tentando falar, quem é a Suzana? E se um determinado aluno quer ao mesmo tempo falar, eu vou ter o quê? Eu vou ter um choque aí de mensagens. E uma das mensagens vai ter que ser o quê? Vai ter que ser posto para espera. Tá? Então, existe essa outra desvantagem. Né? E grande número de máquinas, como eu falei, pode ser interrompido aí por requisições que não podem, então, responder. Né? Muito overhead. Existem também mecanismos aí de multicast. Né? Multicast é mandar o quê? Mandar um bloco, né? Uma mensagem por um bloco de quê? Por um bloco de entidades. Em vez de mandar para todo mundo, eu mando apenas para quem? Eu mando apenas uma mensagem, quem é Suzana, para quem é o quê? Para as alunas, tá? Em vez dos alunos. Então esse seria o quê? Esse seria o mecanismo multicast. Entretanto, é mais interessante, mas eu tenho o quê? Eu tenho um overhead aí para quê? Para separar, para criar uma mensagem para um grupo de pessoas. Então, preciso primeiro criar um grupo de pessoas com esse endereço, de maneira, então, que eu possa usufruir esse mecanismo. Né? Tá? Bom, essa aula de hoje, então, concluindo, iniciei os aspectos do sistema de nomeação. Tá? Iniciei falando da nomeação simples, falei dos nomes, identificadores, tá? Endereços, tá? Definir cada uma delas, fiz uma taxonomia de cada uma delas e falei também das vantagens do sistema de nomeação que utiliza o mecanismo de broadcast e multicast, as vantagens e desvantagens. Na próxima aula, então, a gente vai ver então os outros aspectos, outras abordagens do sistema de nomeação. Lembrando, nomeação, então, seria o quê? Seria dar nome, né? Como fala popularmente, dar nome aos bois. Só que esses bois agora são o quê? São entidades, gente. São processos distribuídos, não processos locais. Tá? São impressoras, são computadores, né? Máquinas e assim por diante. Então eu preciso dar nome a essas entidades. Obrigado pela sua atenção à aula de hoje. Espero vocês então para a aula de número 10. Muito obrigado.